Já está sendo gravada. Bem, pessoal, então hoje a gente começa um assunto novo, mas ainda relacionado com o que a gente viu nas últimas aulas, que agora a gente vai falar sobre motores térmicos e a segunda lei da termodinâmica. Deixa eu só pegar meu laser aqui, beleza? Então, gente, bem, exemplos de motores térmicos a gente tem aos montes, a gente tem aqui o carro, meu querido Nissan Skyline. A gente pode ter um caminhão aqui, motor de foguete. Ao mesmo tempo, a gente pode ter alguma coisa que funciona do outro jeito, né? Ao invés de gerar calor para gerar propulsão, ele pode retirar calor de um certo ambiente. Por exemplo, aqui a gente pode ter uma geladeira, um refrigerador, um congelador, ar-condicionado. E a gente também pode ter uma coisa que a gente tem aqui no departamento, que é um compressor para liquefazer nitrogênio ou hélio. E, bem, esse é o tipo de coisa que permite a gente fazer um monte de coisas diferentes. Por exemplo, se a gente tiver hélio líquido, a gente pode fazer tomografias digitais, porque é uma coisa que requer uma temperatura extremamente baixa para redução de ruído térmico. Bem, além de outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: até onde que a primeira lei da termodinâmica é válida, né? Porque se a gente olhar simplesmente para a variação da energia interna como sendo calor que flui para ou flui de um corpo, menos o trabalho que o corpo produz sobre a vizinhança, o que é produzido sobre o corpo. Bem, a gente pode dar alguns exemplos simples aqui que não fazem sentido físico nenhum. Por exemplo, vamos supor aqui que toda variação de energia interna do sistema está sendo igual a Q, né? O calor que flui de ou flui para um corpo. A gente pode, por exemplo, só baseado nisso, permitir que calor flua de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Já é uma coisa esquisita. E no outro caso, se a gente tiver um sistema em que a variação da energia interna é zero, né? Todo trabalho é convertido em calor, ou todo calor é convertido em trabalho. A gente pode ter um exemplo muito simples de, sei lá, a gente põe um livro ou uma lixa, né? E lixa alguma coisa mesmo, ó, atrito. O que o atrito faz? Ele gera calor e esse calor é gerado exatamente por causa do trabalho que é realizado sobre o material, bem, atrito, né? Agora, já pensaram que se existisse o contrário? Se, por exemplo, de alguma forma eu conseguisse lixar alguma coisa e essa coisa ficar como nova? Não ficar como nova aparentemente, né? Como se eu lixasse e todos os átomos que eu tirei, que esse é o processo de lixar, eu vou lentamente tirando átomos da superfície de alguma coisa, todos os átomos que eu tirei de repente voltam para o meu material. Isso não faz sentido físico nenhum, né? São dois exemplos aí de, de processos que, a priori, podem ser permitidos pela primeira lei da termodinâmica, só que se a gente considera os sentidos de processos termodinâmicos, que aí já entra a segunda lei, que é o enunciado do final da aula, que eu vou mostrar para vocês. Essa lei ela dá os sentidos de processos termodinâmicos, né? Para onde que um sistema termodinâmico vai,
quando que ele vai atingir o equilíbrio, qual que é o tipo de eficiência, né? O máximo de eficiência que eu consigo extrair de um processo como esse, e qual que é a entropia relacionada com esse processo. E isso vem exatamente da segunda lei da termodinâmica, né? Aqui eu ia colocar um outro exemplo aqui. Imagina que a gente tivesse isso aqui, gente, olha. Um, um, uma expansão livre, né? Vocês lembram da expansão livre? Só que ao invés de a gente ter uma expansão livre, a gente ia ter uma contração livre, né? Em que o sistema espontaneamente sai desse volume de 5 litros, todas as moléculas que estão aleatoriamente distribuídas ali nesse volume de 5 litros, elas simplesmente decidem todas voltar para 2 litros. Isso é uma coisa absurda. Não tem sentido nenhum isso acontecer, né? Se não tiver nada acontecendo sobre o sistema. Bem, então a gente fala um pouquinho mais desse processo, né? Dos processos termodinâmicos, dos sentidos em que eles acontecem. Então a gente tem dois tipos de processos, que são os chamados processos irreversíveis, que é o que realmente acontece na natureza, querendo ou não. Eles acontecem espontaneamente em um sentido, mas não no outro. Igual ao exemplo que eu dei, lixar uma parede, polir um diamante, fazer um armário. Por exemplo, se eu pego um armário e construo um armário com a madeira que eu tinha, eu gastei trabalho fazendo esse processo, montei o armário, cortei madeira e parará. A priori, pela conservação da energia, eu posso fazer o contrário. Posso voltar a madeira do armário a ser madeira do jeito que eu tinha antes. Só que a gente obviamente sabe que isso é impossível. Madeira tá ali, ó, já foi cortada, aquilo virou um armário. Posso até destruir o armário para pegar a madeira dele, mas não vai ser a mesma madeira. É mais ou menos esse aí o pensamento. Expansão livre de um gás que eu tinha acabado de mostrar. E um outro exemplo aqui que o livro mostrou aí, que é um exemplo simples e fácil de entender, eu acho, é esse aqui. Se eu tenho uma caixa de metal isolada a 70 graus Celsius, com gelo lá dentro a 0 graus Celsius, assim que essa coisa inteira chegar no equilíbrio, né? Eles vão ter a mesma temperatura, e no caso vai ser uma temperatura acima de 0 graus Celsius. E aqui no livro eles estão mostrando que vai ser 40 graus Celsius. E, no caso, o gelo virou completamente água, né? E mesmo que eu, ao invés de manter a caixa nessa temperatura, eu derreta a caixa, já trocou completamente aqui o formato do gelo que eu tinha. Eu nunca vou conseguir retornar a esse formato de gelo aqui que eu tinha espontaneamente. Então, já é um processo irreversível. E a gente tem uma construção idealizada de processos reversíveis, que, como eles estão sempre próximos de estar em equilíbrio com a vizinhança, qualquer pequena mudança infinitesimal nas condições do sistema podem ser revertidas, né? A gente pode voltar ao sistema a ser o que era antes. Mais ou menos isso aqui, que é o outro exemplo do livro. Se antes eu tinha uma caixa de metal aí a 0 graus Celsius, com um gelo a 0 graus Celsius lá, se eu der um pouquinho de calor, mas um tiquinho só, bem, parte do gelo vai se derreter, né? Porque assim que a gente começa a esquentar o gelo, bem, tem um certo calor latente de fusão ali, uma certa pequena determinada de massa de gelo vai começar a derreter, né? Mas só que vai continuar a 0 graus Celsius, porque a gente ainda está dentro daquele intervalo de calor latente de fusão.
Então, a gente vai ter um pouquinho de água líquida, água mesmo, só que a 0 graus Celsius. E a gente pode retornar o que a gente tinha antes se a gente tirar um pouco de calor ali da caixa, de tal forma que a gente retorna ao nosso estado inicial, né? E isso está muito relacionado, gente, esses processos todos, com desordem, né? Expansão livre de um gás. Gás é mais desordenado depois que a gente expande ele, porque as moléculas agora elas têm muito mais espaço para se mover, né? E elas se movem numa velocidade relativamente alta, se a gente levar como um ponto de referência a velocidade média dessas partículas. E além disso, né, toda partícula ela tem uma certa energia cinética macroscópica, né? Não uma partícula, né? O gás. E isso está relacionado exatamente com a movimentação de muitas moléculas, né? E é isso que, na verdade, gera transferência de calor. Porque tenho aqui uma certa molécula se movendo a uma temperatura maior do que, bem, digamos, o do ambiente, né? Então, a gente vai transferindo através de colisões ou de outras formas de transferência, energia para o nosso recipiente, que vai trocar calor com o ambiente até que atinja-se o equilíbrio, né? E acaba que esse processo é um processo bem aleatório, porque as moléculas ali dentro, elas têm uma certa distribuição de velocidades, como a gente já tinha visto nas últimas aulas. E não necessariamente a, a, a distribuição de energia, né, vai ser uniforme. As moléculas vão conseguir distribuir aí, totalmente as suas energias para ficarem, por exemplo, na mesma velocidade. Isso é virtualmente impossível. E aqui a gente começa a entrar já nos conceitos de motores térmicos, para a gente começar a entender como que a gente consegue usar esses processos ao nosso favor mesmo, né? Carros e todos aqueles exemplos que eu dei no início da aula. Então, o conceito, gente, de um motor térmico é relativamente simples. Tenho aqui dois reservatórios térmicos, e esses reservatórios térmicos, eles vão transformar essa transferência de calor, né, que acontece, por exemplo, em motores a combustível fóssil, em usinas hidrelétricas, no corpo humano, em energia útil, né? E para fazer isso, eles precisam de uma determinada substância, né? Um gás, pode ser água. Por exemplo, nos motores a combustível fóssil, a gente usa gás, né? Gasolina, etanol, diesel, que é uma substância que está sempre sofrendo uma certa mudança de fase, né? Se a gente olhar no geral ali, mais ou menos, a gente pode considerar que a gasolina, ela antes do processo de combustão vai ter o mesmo número de mols do que após o processo de combustão da gasolina, né? Uma simplificação bem grossa. E, portanto, assim que ela queima, ela fornece calor para o sistema. É, Determinada parte desse calor vai fazer expandir o pistão, né? Isso pode realizar trabalho. E depois que acontece esse trabalho, a gente vai ter que diminuir a temperatura do sistema para esse processo poder voltar a acontecer, a gente poder voltar a aproveitar a energia da queima do combustível, né? Na usina termoelétrica já é um pouquinho diferente. Eu tenho lá água
e eu começo a esquentar essa água a temperatura extremamente alta para gerar uma movimentação grande das moléculas de água ali no vapor, e isso vai gerar a turbina que vai gerar energia elétrica lá nas termoelétricas, por exemplo. Corpo humano, bem, a gente tem outros processos um pouco diferentes, né? A gente queima a nossa própria energia. Ah, desculpa, a gente queima a nossa fonte de energia, né? São açúcares complexos, glicose, entre outros. E a partir dessa queima, a gente gera ATP, né? Adenosina trifosfato, que pode ser depois convertida em adenosina difosfato mais energia. E isso pode ser usado pelo nosso corpo para gerar nossa movimentação. E, em geral, a gente sempre tem esse esquema aí, olha. A gente começa absorvendo o calor de uma fonte, de uma fonte não, né? De um reservatório térmico, uma temperatura T quente. A nossa substância vai absorver uma certa quantidade de calor, né? Esse QH aí, que é quente, e ela vai realizar trabalho, e depois disso, uma certa quantidade de calor é liberada para o sistema, para o ciclo poder voltar a funcionar. E, bem, é observado experimentalmente isso, é impossível converter todo o trabalho, todo o calor que é quente, que a gente absorve lá do reservatório, em trabalho, né? Então, a gente consegue deduzir aqui uma relação de eficiência. Que eficiência vai ser o trabalho que o nosso sistema realiza, né? A coisa útil para a gente, dividido pelo custo, né? Custo, na verdade, vai ser o calor que ele tirou da fonte térmica, né? A energia que foi liberada, por exemplo, na queima do combustível, ou a energia que é usada para esquentar água. E a gente chega nessa relação aqui, que a eficiência vai ser igual ao trabalho dividido pelo Q quente. Só que a gente está trabalhando no processo cíclico. Isso aí está funcionando sempre do mesmo jeito. Então acaba que, como a gente está no processo cíclico, todo calor que é adicionado ou retirado do sistema vai ser igual ao trabalho realizado sobre ou realizado pelo sistema, né? E daqui, finalmente, a gente chega nessa relação, que a eficiência vai ser igual à diferença do calor da fonte térmica quente menos o calor da fonte térmica fria, dividido pelo calor que é retirado da fonte quente. E isso vai ser igual a 1 menos QF dividido por QQ. E, bem, se eu quisesse, a priori, isso aqui já é uma boa relação aí para a gente tirar a segunda lei. Basicamente, essa equação aqui nos diz que a gente nunca vai conseguir tirar completamente, ter um processo completamente eficiente, 100% de eficiência. Isso é impossível, porque para a gente conseguir tirar todo o calor aqui pela fonte fria, né? Para o calor aqui ser zero, a temperatura aqui da fonte fria ia ter que ser zero. Isso já é um problema que a gente nunca vai conseguir resolver, porque a gente nunca consegue chegar na temperatura zero, zero, né? Temperatura absoluta. Então agora a gente já fala um pouco mais de motores a combustão interna, que é o próximo assunto do livro, né? Que são os ciclos de Otto, que é o ciclo do motor de gasolina e do motor de etanol, e também o ciclo do motor de diesel. E eles são um pouco parecidos, mas eles têm uma certa determinada diferença. Ok? Então vamos lá. É... Só uma coisa aqui, gente. Rapidinho.
Faltou tô com probleminha aqui. Pronto. Ok, voltou. Então, vamos lá. A nossa primeira coisa que a gente está preocupado aqui é com a anatomia do motor a combustão interna, né? O que está acontecendo ali dentro. Então, aqui eu estou falando um pouquinho mais. Bem, a primeira coisa que a gente tem aqui é o cilindro, né? Isso aqui está bem claro. Tem a válvula de admissão, né? Intake valve, a válvula de exaustão, o pistão também está aqui, né? Que é o que vai realizar trabalho, ou vai ser de onde a gente vai conseguir tirar trabalho da nossa substância. Aqui, esse crankshaft é o chamado virabrequim, que é o que vai conseguir, através de... Peraí, esse sistema, né, na verdade, de biela, que conecta o pistão ao virabrequim, e o virabrequim, por ele mesmo, esse é o sistema que vai conseguir retirar esse trabalho que está sendo realizado pelo gás e passar ele para o pneu, né? Através de outras coisas aí. Tem uma mecânica, processos mecânicos mais complicados aí que já não são tão importantes para a gente. Mas, enfim, o que acontece no início? A gente tem que a válvula de admissão é aberta e o cilindro, que inicialmente está a um determinado volume V, o volume inicial, que é o que eles chamam de volume morto, ele é preenchido com a mistura de combustível e ar, né? O combustível pode ser tanto gasolina quanto etanol, até um volume RV, em que esse R é chamado de taxa de compressão do motor. E a gente vai ver, isso é responsável pela eficiência do motor, de certa forma. Bem, no momento seguinte, a válvula de admissão é selada e o pistão começa a comprimir a mistura até o volume inicial V, né? Aí, gente, assim que a gente comprime a mistura, bem, lei do gás ideal, a gente está aumentando a temperatura ali dentro, está aumentando a pressão, está aumentando tudo ali, né? Para melhorar aí a eficiência do motor. A gente uma vela aqui, ela gera uma centelha que incendeia essa mistura e faz com que o pistão se expanda aproximadamente adiabaticamente, né? Até o volume RV, novamente. Bem, durante todo esse processo, reparem que a válvula aqui tá fechada, né? Então, isso é feito para que não haja transferência de calor, para reduzir transferência de calor para o ambiente externo. Isso é extremamente importante aqui para a gente analisar o processo de... Bem, o processo de eficiência desse trem, né? O tanto de trabalho que a gente consegue tirar disso. Por fim, a válvula de exaustão é aberta e a mistura queimada sai do gás, né? Sai do gás. Sai do cilindro, né? Que, bem, nesse processo aí o pistão começa a comprimir o volume do cilindro e já deixa o cilindro pronto aí para a próxima admissão e recomeça o ciclo. Bem, a gente consegue falar aí sobre a eficiência desses motores. Então, primeiro, só para mencionar, a gente tem que esse ciclo, especificamente do jeito que eu desenhei, é o ciclo de Otto, que é o ciclo de um motor a gasolina.
né? A gente está bem acostumado. Isso aqui é um ciclo altamente idealizado também, viu, gente? Não é necessariamente desse jeito, não. A gente tem um monte de perdas. Aqui, o que que a gente vai considerar? Que, bem, o sistema está inicialmente nesse ponto A, e, né, exatamente quando todo o combustível está lá, aí o pistão ele faz uma compressão adiabática sobre a mistura de combustível e ar, que sai do ponto A e vai até o ponto B. Nesse momento aqui, a gente tem ignição ignição da vela, né? Que gera a explosão lá dentro do motor. Que leva a um aumento de pressão, né? Saindo do ponto B até o ponto C. E, por fim, a gente sai do ponto C por uma expansão adiabática, né? Já tem calor. Agora eu vou realizar trabalho sobre o pistão do ponto C até o ponto D. E, por fim, a gente sai do ponto D e volta ao ponto A através de emissão de calor para o ambiente, né? Que é a partir da exaustão lá do motor. Então, esse ciclo aqui é o chamado, de novo, ciclo do Otto, e ele é o ciclo dos motores a gasolina e a etanol. Agora, se a gente fizer aí o cálculo a partir da primeira lei da eficiência desse processo, né, bem, a gente vê como que é a variação da energia interna em cada passo desse. Bem, a gente tem duas expansões adiabáticas, uma compressão adiabática, uma expansão adiabática, e a gente tem dois processos a volume constante, né, para transferência de calor somente. Então, a gente consegue, a partir da definição de eficiência e dos calores que são trocados com o ambiente, visto que esses processos aqui estão acontecendo a volume constante, a gente consegue chegar nessa relação aqui para eficiência, levando em conta algumas coisas aqui, né, gente? Estou levando em conta a equação de eficiência, que é dada por isso aqui, o fato de que é uma simplificação enorme, não sei nem quão certo que está, mas é uma simplificação. A gente está considerando que o número de mols antes e depois da combustão é o mesmo. E além disso, a gente faz essas considerações de adiabática que, na verdade, se você parar para pensar bem, isso não é bem verdade, né? Sim, é aproximadamente verdade, mas não é verdade. Ok? Bem, então, fazendo essas considerações, a gente chega nessa equação aqui, que relaciona a eficiência simplesmente com a taxa de compressão do, do motor e com gama. Gama aí é aquela razão, né, entre CP e CV, do jeito que a gente tinha visto antes. E, bem, gente, a gente vê aí que isso tem implicações interessantes aí para os dois motores, né? Bem, primeiro, para a gasolina, se a gente for olhar simplesmente em relação à quantidade de gasolina que tem que estar presente durante o processo de combustão, né, que está sendo medido aqui por essa proporção de ar, mistura de ar para combustível. Então, a gente precisa de 13,5 partes de ar para uma parte de combustível, quando a gente está tratando da gasolina. Isso já cai aqui para 8,4
para o etanol. Em contraste, a gente consegue trabalhar com uma taxa de compressão maior para gasolina. Aí a taxa de compressão, gente, eu esqueci de falar isso aqui, você tem que ter um cuidado trabalhando com a taxa de compressão, porque se você trabalhar com uma taxa de compressão muito alta, o seu combustível pode simplesmente auto, como é que é? Auto incendiar, digamos assim, né? Ele pode entrar em ignição sozinho, só pelo fato de você estar comprimindo ele. Afinal de contas, se eu estou aumentando a pressão, estou aumentando a temperatura, né? Em determinado momento, eu vou entrar na temperatura de uma temperatura de auto ignição do material. O etanol ele já consegue trabalhar numa taxa de compressão mais alta, né? Então, acaba que você tem essas duas coisas. Então, se você olhar simplesmente aí pela proporção de ar para combustível, você vai ver que você vai chegar numa taxa aí de eficiência, né? Olhando para os dois, de 8,4 dividido por 13,5, que é aproximadamente 0,6, né? 60%. Então, nessa conta aí, o etanol tem 60% da eficiência da gasolina. Só que ainda tem essa coisa de você ter uma taxa de compressão maior para o etanol do que para a gasolina. Então, isso dá uma contribuída a mais aí para a eficiência do etanol em relação à gasolina, né? Então, a gente chega naqueles famosos 70% de eficiência para o motor de etanol em relação ao motor de gasolina, né? Motor flex e tal. Agora, com diesel, o processo já é um pouquinho diferente, porque ao invés da gente ter dois processos de, de aumento e diminuição de pressão, né? Processo que a gente troca calor com o ambiente a volume constante, um deles aqui está acontecendo não a volume constante, mas a pressão constante, né? Enquanto o outro está acontecendo a volume constante de novo, né? Bem, se a gente fizer de novo a análise desse processo, a gente vai chegar numa relação um pouco diferente para eficiência, que vai ser dada por essa equação aqui, em que o RC vai ser a razão entre o volume no ponto B e o volume no ponto C. O que acontece no motor de diesel, gente? Eu até esqueci de colocar aqui, eu tinha que ter colocado. Depois eu vou colocar um videozinho do YouTube sobre isso. É que o processo de um motor a diesel é um pouquinho diferente. Bem, você tem essa compressão diabática do mesmo jeito, só que você chega num ponto B, a pressão constante, e logo antes de você chegar no ponto B, você começa a injetar o combustível. Quer dizer, antes você só tinha ar. O combustível não está na jogada. Antes, saindo aqui do ponto A até o ponto B, você só tem ar, ar mesmo. Ar normal, que é o nosso ar. Só que assim que você chega nesse ponto B, você começa a injetar o combustível. E por causa da alta pressão ali dentro, uma temperatura muito alta, pressão muito alta, o combustível ele começa a entrar em ignição, né? E esse processo inteiro é mantido a pressão constante, mais ou menos, né? Até que ele atinge o ponto C, né? Então aqui você tem um aumento de temperatura muito alto, né? Você está saindo do ponto B indo até o ponto C. E assim que ele chega no ponto C, de novo, ele decai, aí, tem uma expansão adiabática até o ponto D, e aqui já é mais ou menos similar ao processo anterior, aí, o ciclo de Otto.
Bem, gente, acaba que esse passo aqui, na verdade, deveria ser um processo ruim para o diesel, né? Porque você tem um termo a mais aqui, na verdade, esse termo aqui é um termo relativamente grande, o que diminui a eficiência, só que a taxa de compressão para o motor a diesel pode ser muito maior do que tanto etanol e gasolina. Então acaba que no final o motor de diesel ele pode ser muito mais eficiente do que qualquer um dos dois, exatamente porque a taxa de compressão dele pode ser muito maior. Só que ao mesmo tempo, por ser muito maior, ele tem que demandar muito mais cuidado, porque qualquer falhazinha ali pode ser catastrófica. Bem, por último, eu vou falar para você sobre refrigeradores, né? Bem, eles podem ser considerados um motor térmico que opera no inverso, né? Ao invés de pegar calor de uma fonte quente e transformar parte desse calor em trabalho e liberar o resto para a fonte fria, a gente quer o contrário, né? A gente quer que diminui a temperatura de um determinado recipiente, um determinado container. Então, é, a gente faz isso é, realizando trabalho sobre o nosso motor, né? E, de novo, a gente entra naquele mesmo processo. A eficiência, nesse caso, né, o coeficiente de performance do nosso refrigerador, ele vai ser igual ao máximo de calor que eu consigo de tirar do nosso espaço, dividido pelo custo, que é, nesse caso aqui, o trabalho, né? E o trabalho, querendo ou não, vai ser igual à diferença aí entre o calor aqui do lado de fora e o calor do lado de dentro, que é o que a gente está querendo tirar. Beleza? Então, aqui tem alguns esquemas que facilitam o entendimento de um refrigerador. Primeiro, gente, a gente tem o nosso compressor aqui. Bem, ele vai comprimir o nosso fluido, né? Acho que, não sei se vocês já viram o processo de instalação de um ar-condicionado, por exemplo, de uma geladeira. Você sempre tem um fluido ali dentro, que vai ser responsável por retirar calor quando ele entrar em contato ali com o nosso ambiente, né? De alguma forma. Então, ele vai primeiro ser comprimido, né? De novo, compressão adiabática. Quando ele é comprimido, a temperatura dele aumenta, né? E a gente faz essa temperatura ser maior do que a temperatura do ambiente, porque se a temperatura do nosso fluido é maior do que a temperatura do ambiente, ele obviamente vai trocar calor com o ambiente, né? E a gente passa ele exatamente por esse condensador aqui, até que ele chega nessa válvula de expansão. Assim que ele chega na válvula de expansão, a gente deixa ele expandir livremente, porque nesse momento, não livremente, né, adiabaticamente, nesse momento a temperatura dele vai ser menor do que a temperatura no interior do nosso refrigerador. Então, como a temperatura dele agora é menor do que a temperatura no interior do refrigerador, ele vai absorver o calor lá de dentro. E certa parte dele vai até evaporar nesse processo. Assim que ele chega aqui no final, né, esse processo já recomeça. A gente tem a recompressão do fluido e isso volta lá para o interior do refrigerador. Bem, várias e várias vezes, né? Um ciclo. Até que a gente chega numa determinada temperatura. Ok?
condicionador de ar funciona da mesma forma, né? O ar-condicionado. Só que aqui a gente está mais interessado na potência de entrada do aparelho, né? Que é a taxa de energia que ele consome num determinado intervalo de tempo, e o calor que é removido, né? Retirado, né? O H, que a gente já viu lá várias e várias vezes. Transferência é um dos mecanismos de transferência de calor, né? O calor é conduzido para fora. Então, usando a relação lá, que a gente acabou de derivar para o coeficiente de performance, ele vai ser igual ao calor retirado pela fonte fria, da fonte fria, dividido pelo trabalho que a gente está realizando, né? E isso vai ser igual ao calor que é conduzido, né? Que vai ser igual esse H vezes intervalo de temperatura, dividido pela potência, né? Vezes o certo intervalo de tempo, mesmo determinado intervalo de tempo. Fazendo essa conta, a gente chega aqui que o coeficiente de performance vai ser igual a H dividido pela potência. E, de novo, um aquecedor pode ser considerado um esquema inverso, em que a gente está tirando o calor da fonte fria, que vai ser o lado de fora, e está jogando para dentro das nossas casas, né? As nossas não, que em BH é relativamente quente, apesar de que hoje estava bem frio de manhãzinho, que é bem quente, mas você vai, por exemplo, lá para Curitiba, Rio Grande do Sul, o pessoal lá precisa de aquecedor, porque fica muito frio. Então você precisa de ter um esquema para aquecer. E usar um ar-condicionado ao inverso é mais ou menos isso. Só que para a gente conseguir tirar calor de uma fonte fria, igual lá de fora, a gente sempre tem que fornecer trabalho. Não tem jeito. A gente sempre tem que dar trabalho aí para o nosso sistema para ele conseguir tirar calor de uma fonte fria, por exemplo, através desses processos. E funciona mais ou menos como a gente acabou de ver aqui. Processo adiabático que faz o nosso sistema transitar de uma temperatura maior para uma temperatura menor, ou o contrário, e dessa forma a gente vai ter a transferência de calor aí entre os meios. E essa frase aqui me lembrou de uma coisa sempre muito bacana lá do CIAS, que fala que a gente está sempre procurando um, um, um aquecedor, um resfriador que não precisa de trabalho, um resfriador sem trabalho. Só que ele é uma lenda urbana, é um mito, igual o unicórnio ou o almoço grátis. Depois vocês deem uma olhada lá. E por fim, gente, aqui a gente chega na segunda lei da termodinâmica, né? O final da coisa toda, dessa aula, que diz que é impossível para qualquer sistema passar por um processo no qual ele absorve calor de um reservatório a uma determinada temperatura e converte o calor completamente em trabalho mecânico. Ou o contrário também, com o sistema terminando no mesmo estado em que começou. Essa é uma das primeiras formas da segunda lei, e na próxima aula eu vou chegar na próxima. Só que por hoje, gente, é só. Eu tentei fazer a aula de hoje um pouco menor, porque, bem, tem algumas coisinhas para fazer. Ao longo da semana, eu vou ver se eu passo para vocês dois exercícios que a gente pode tratar no último dia antes da prova. Pode ser? Gente, esse é o final da aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Professor, você pode voltar para mim no slide de refrigeradores, por favor? O anterior Oi. a esse, só para eu anotar uma coisinha. Esse. Obrigado.
Mais alguma dúvida, gente? Obrigado, professor. Pode voltar se você quiser lá pro último. Bem, parece que ninguém mais tem dúvidas. Então, eu vou terminar a aula aqui. Olha, só um comentário. Eu vi que muita gente foi muito bem na prova, na avaliação. Então, vocês estão de parabéns. Eu não vi, assim, das provas que eu vi, eu não vi nenhuma, assim, nenhum problema específico com alguma questão. O que para mim é um bom sinal, que quer dizer que as dúvidas estão espalhadas aí entre todas as questões, então todos os conteúdos. Então quer dizer que ninguém teve uma dificuldade específica em alguma questão, que para mim é um bom indicativo, quer dizer que eu consegui ensinar os tópicos relativamente bem. Para quem não foi bem, gente, e tá aí, não se preocupem, a gente tem mais avaliações. Então, assim, é questão de estudar e focar e vocês vão sair bem. Esses próximos tópicos aí, das próximas aulas, eles são um pouquinho mais complicados, então eles requerem um pouco mais de atenção e um pouco mais de estudo. Só que vai dar tudo certo, beleza? No mais, eu deixo a aula por aqui. A gente se vê semana que vem. Eu vou ver se ainda essa semana eu passo para vocês alguns exercícios interessantes. E fica por aqui. Gente, até mais. Bom final de semana para vocês. Boa semana, bom final de semana. E até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau, Abraço, professor. professor. Boa Obrigado. semana. Semana para você.